Hoje você vai descobrir como é possível ganhar dinheiro na internet de forma simples e fácil, sem precisar saber nada sobre design ou edição de vídeo. Tudo o que você precisa é do seu computador ou do seu celular. Você pode ganhar de R$1.000 a R$5.000 por mês, e o melhor de tudo, ainda hoje. Então, se você ficou interessado, clique no primeiro link na descrição. Sente que a galera tem essa paciência de esperar o jogador 1 ano e meio se adaptar? Depende do contexto, eu acho assim, né? No meu contexto, eu chegava como um jogador que já jogava na seleção brasileira principal, por um valor financeiro que naquele momento era o valor mais alto que o clube tinha investido num jogador. Então, assim, existe uma paciência até certo ponto, entendeu? Espera-se já que o jogador, num curto período de tempo, vai se adaptar, vai ter já Mas lidaram bem com você, porque tipo... Sim, o começo, porque muito dependia de mim, eu acho, assim, sabe? Por exemplo, a gente tinha no Brasil, o treino era às 4 horas, eu era 5 para as 4, eu tava no sinal ainda, não tinha entrado no CT ainda, molecada. A gente vê pela Ana Costa cortando sinal, cortando um ao outro pra chegar logo no treino, pra não chegar atrasado. Começava às 4, 5 para as 4 eu tô no sinal, quando eu chego em Portugal, o treino começa às 10h30, você tem que chegar 9 horas no clube. Pô, que eu vou fazer 1h30 aqui, eu sou... E o que faz 1h30 antes? Então, exatamente essa coisa que depende muito de você. Eu chegava lá, pra mim era um absurdo, porque tava um frio do caramba. 1h30 antes, falava, pô, não dá tempo de tomar café direito em casa, Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu chegava, sentava no meu lugar, ficava mexendo no telefone e depois queria que eu jogasse bem. Impossível. Como que eu vou jogar bem se eu tenho 1h30 para trabalhar antes do treino, para aprimorar outras coisas que são necessárias? Quem foi que colocou isso na sua cabeça ou você foi aprendendo sozinho e falou, ei, mano, eu tenho que me ligar aqui? Pô, foi uma coisa que... Porque até então o pessoal falava comigo, eu falava, pô, isso é implicância, tá maluco? No Brasil eu já jogava no Santos, os gols da Libertadores na final, jogava a seleção brasileira. Pô, peraí. Sabe, pô, 19 anos, tá de sacanagem, tem um mundo ainda pra aprender, cara. Uhum. E aí eu comecei a falar, pô, só que aí eu comecei a não conseguir jogar bem, não consegui performar. Isso te incomodava claro, muito? Comecei a receber muita crítica, e não jogar bem, não conseguir fazer a diferença de alguma maneira, aquilo me incomodava muito. Eu falava, não é possível, quer dizer, eu desaprendi a jogar bola. Agora eu te pergunto, você consegue hoje viver dentro do futebol sem essa 1h30 antes do treino? Não, preciso de 2 horas, eu mais. Sério? Antes do treino e depois eu preciso. E aí, pô, Alex, obrigado por essa pergunta, porque vocês chegam hoje 2 horas antes do treino e o que vocês fazem? Tipo, pra saber mesmo, porque pra galera meio que entender o que às vezes faz a diferença do jogador que tá num outro método do esporte e a gente que tá ali muito comparando com o Brasil, né? Porque é o que a gente tá perto e assistindo. Eu vou só concluir, porque aí eu acabo respondendo a sua pergunta. Naquele momento eu falei, pô, ou eu cheguei aqui, ou eu sigo adiante e tenho que mudar minha postura, ou eu vou voltar pro Brasil. E eu não quero ser aquele jogador que veio na Europa, passeou um pouquinho e voltou pro Brasil, entendeu? Então eu comecei a reparar os caras do meu time que faziam a diferença. Ou seja, Hulk, Jackson Martinez, João Moutinho, que era o pessoal naquele momento que no time fazia realmente a diferença nos jogos. Que eram mais experientes também. Então eu comecei a reparar isso. O que eles faziam? Eles chegaram essa 1h30, meu irmão, é pra academia, trabalhar força, trabalhar core, ir pra fisioterapia, ver os detalhes de mobilidade, de tudo, esse tipo de coisa. E isso te coloca mais dentro do dia a dia do clube também. Então quer dizer, você prepara o corpo, mas te prepara também mentalmente. Outra coisa, eu era habituado a treinar de uma forma e depois jogar de outra. Eu aprendi que treino é jogo e jogo é jogo. Não existe você treinar, beleza, na hora do jogo eu vou mudar a minha cabeça. E eu, pelo menos, não funciona assim. Então, eu comecei a treinar da maneira como eu queria jogar também, entendeu? Então, esse foi um processo no qual eu tive que, de alguma maneira, ter uma autoavaliação e falar, meu irmão, ou eu mudo aqui, ou eu vou voltar para trás e vou ser só mais um que passou, entendeu? E foi um processo. A partir daí... joguei um joguinho melhor, comecei a estar melhor fisicamente, um pouco mais explosivo. E aí aquela sensação vai te dando, é gostosa, aquela sensação. Você sentia a comissão técnica olhando pra você falando assim, eita, Danilo, tá diferente. Porque em algum momento eu senti alguma frustração neles, de falar, cara, a gente contratou esse moleque, o moleque era bom pra caramba, e agora não tá tendo a postura talvez esperada, assim, não tá conseguindo performar. Então, claro, quando começou a ter essa mudança pra eles, foi muito satisfatório. E chegando no dia de hoje, respondendo a sua pergunta, acaba que isso é uma coisa viciante, o corpo só acostuma a trabalhar dessa maneira. Então, você chegar antes, 2 horas antes, é o quê? Para tomar o café da manhã tranquilo no clube, 2 horas antes para fazer mobilidade, para ir para academia, para poder trabalhar as ancas, que já estão... já tá doendo? Já não são as mesmas. São as mesmas, entendeu? 2 horas depois, para quê? Para fazer crioterapia, para fazer massagem, para poder fazer todo esse tipo de coisa, para você estar preparado para outro dia. Então, assim, o campo, praticamente, hoje em dia, você fica
1 hora no campo e 4 horas fora do campo preparando. O Entendeu? campo, às vezes, é o Ajustando. que menos vocês estão, entre aspas, praticando ali, né? É, porque hoje em dia tem muita teoria, né? Dado tanto o jogo que a gente faz, fisicamente, você precisa de recuperar, entendeu? Ó, mas tem... Perdão, Mitch. Eu queria perguntar, muito legal você falar isso do seu início, mas eu também queria saber desse seu. Foi diferente? Você já tinha uma maturidade, você já entendia essas 1 hora antes de começar, você tinha Ou que às se vezes preparar? estilo de jogo, né? Meu, não entendia. A gente não entendia. Porque, como ele falou, a gente chegava 10 minutos antes do treino na correria, não passava pela academia, não ativava o corpo corretamente, entendeu? Eu acho que hoje, sei lá, os jogadores hoje estão mais preparados, eu acho, que chegam na Europa. Porque normalmente já chegam com o seu fisioterapeuta, com o seu preparador, Seu próprio staff já, né? com o próprio staff. Então, eu acho que essa geração nova que vem aí está mais preparada do que nós na época. E como eu falei, eu também, hoje eu preciso muito dessa 1 hora, 1h30 antes do treino para preparar meu corpo mentalmente, porque para nós é impossível hoje, sei lá, sair de casa, chegar e ir pro campo, entendeu? Porque primeiramente Deve ser o corpo vai falar, opa, peraí, Bloqueia as não costas na hora. não tô preparado. E mentalmente também. Então, tipo, meio que cada um tem o seu ritual antes do treino, antes do jogo e tal, tudo mais. E essas horas aí que pra nós era um absurdo lá atrás. Tipo, hoje, pra quê, né? Hoje é essencial. Não, é maluco, porque a gente vê também muita gente, né, falando sobre futebol, comentando, às vezes os próprios torcedores, às vezes os próprios jornalistas, e às vezes a galera fala, o futebol tá muito teórico, tá muito não sei o quê, muito estudo, futebol não é assim. E aí vocês estão aqui falando que, tipo, mano, tem que fazer tudo isso antes, tem toda uma parte teórica antes. E o quanto isso é importante, tá ligado? O quanto é importante você tá ali sabendo o quanto o atacante, sabe? As coisas que vocês estudam, porque não é possível que vocês estudam tanto e isso no final do dia não faz diferença, sabe? Pô. Eu sempre falo que dá trabalho, porque você fazer as coisas dessa maneira, estudar, se preparar antes, tentar prever algumas situações, isso dá muito trabalho. Então, assim, para quem não quer ter trabalho de estudar a teoria do jogo, estudar a teoria da preparação, a gente fala realmente... Porque tem teoria, né? É, claro, e quem não quer ter trabalho de estudar a teoria, fala, o futebol não é assim, o futebol é de improviso. Claro que o futebol é de improviso, claro que o futebol é de qualidade individual. Mas hoje em dia a gente faz tudo de uma maneira onde o sistema engloba tudo e dentro do sistema vai ter algum momento que o improviso vai predominar, mas é necessário, entendeu? Quem fala que não funciona nada porque não quer estudar, tá com preguiça. Entendeu? Isso aí tudo acho que é pra antecipar todos os tipos de situações, né? Meio que pra você estar preparado pra qualquer situação. Tipo, mano, tô estudando tudo pra que o meu improviso talvez seja algo que faça totalmente Ou diferença. que na hora né? que vai precisar do improviso, eu sei como improvisar.